Amém. Então vamos lá, sem perder muito tempo, quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura do texto de 2 Reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Vou usar a tradução NVT, a mesma aqui do telão, tá? Então, 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 17, amém? Diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Amém, queridos? Bem, nessa manhã nós vamos meditar sobre essa passagem, uma passagem que faz parte da vida e do ministério do profeta Eliseu. Então, a maioria de vocês aqui sabem que desde abril nós estamos falando sobre a vida e o ministério dos profetas Elias e Eliseu, né? Eu já falei isso aqui, conversando com o pastor Marcos, né? Nós ficamos impressionados, porque algumas coisas que aconteceram no ministério de Elias e Eliseu só voltam a acontecer no ministério de Jesus, e depois de Paulo e de Pedro. Por exemplo, ressurreição de mortos, né? Você só vê isso acontecendo no ministério de Elias e Eliseu. Depois você só vê isso novamente no ministério de Jesus. Depois Paulo e Pedro. Multiplicação de pães, por exemplo, né? Eliseu, ele foi usado por Deus para multiplicar pães, né? Para um grupo de 100 homens. Depois você só vê isso novamente no ministério de Jesus. Então esses dois homens, eles fluíram muito no poder de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. E o tema da mensagem dessa manhã é os frutos da honra, ou as recompensas da honra. Então, basicamente, o que nós vemos aqui é o relato de uma mulher que reconhece, em primeiro lugar, que Eliseu é um santo homem de Deus. E ela investe, com o consentimento do seu marido, os seus recursos pessoais para abençoar Eliseu, para honrar o profeta. E como consequência, nós vemos ela colhendo muitas bênçãos do Senhor na sua vida. E para introduzir essa mensagem, eu quero dizer que há pelo menos 3 classes de pessoas diferentes sobre a terra. Então hoje, para introduzir, eu quero citar aqui essas 3 classes de pessoas que existem. Eu quero que você reflita sobre qual classe de pessoas você faz parte. Todos nós vamos fazer parte de um ou de uma dessas 3 classes de pessoas, tá? E a primeira classe de pessoas que eu quero destacar na mensagem de hoje são as pessoas medíocres, né? E até quero aqui abrir um parênteses, espero que nenhum de nós faça parte
desse grupo e dessa classe de pessoas. Quem são as pessoas medíocres? Pessoas medíocres são as pessoas pobres de alma, são as pessoas ingratas, é um grupo de pessoas difícil de lidar. Elas são indiferentes a tudo o que vem como fonte de bênção na sua vida. Ela nunca reconhece as suas fontes. Por exemplo, aquela pessoa que ela não consegue expressar ou ter gratidão pela empresa que trabalha, por exemplo. Ela só vê a empresa como fonte de desprezo. Ela come daquele lugar, ela vive daquilo, mas ela nunca agradece, né? Nós podemos ver também o filho que nunca está contente com os pais. É o tipo de filho que põe o dedo na cara da mãe, que fala alto com ela, que grita com o pai. É ingrato, é medíocre, é pobre de alma. É o tipo de ovelha que está na igreja e não consegue enxergar que a igreja é bênção, por exemplo, que a pregação é bênção. Ela reclama do pastor, ela reclama do som, ela reclama do louvor, ela reclama da palavra, nunca agradece por aquilo que Deus tem feito através dessa fonte chamada igreja. É o discípulo que não agradece, é o discipulador, é o reclamão, digamos assim. Então essa é a primeira classe de pessoas: os ingratos, os indiferentes, os medíocres. Então eu acredito sinceramente que nenhum de nós façamos parte dessa classe de pessoas. E se alguém aqui faz parte desse grupo de pessoas, eu quero dizer que existe um nível maior do que esse, tá? Então, a segunda classe de pessoas que eu quero destacar são aquelas pessoas que saíram da mediocridade. Então, elas não estão nesse nível de mediocridade. E elas conseguem reconhecer as fontes de Deus para elas. Então, aqui são as pessoas que reconhecem. São as pessoas que são gratas pelo trabalho, gratas pela igreja, gratas pelos pais, gratas pelos filhos. Elas agradecem essas pessoas, agradecem ao Senhor, agradecem ao pastor pela palavra, agradecem aos pais pela família. Eles reconhecem o que os outros têm feito por elas. É aquela ovelha que chega para o pastor e diz: eu louvo a Deus, pastor, porque você muitas vezes tem deixado de cuidar da sua própria vida, da sua família, e tem cuidado de nós, por exemplo. Então esse é o segundo tipo, a segunda classe de pessoas. E nós encontramos nesse texto uma pessoa assim, uma mulher que fazia parte dessa classe de pessoas. É uma mulher que não está no nível da mediocridade, ela está no nível do reconhecimento. Ela é uma alma próspera, ela é uma alma rica. Então tente imaginar a cena aqui. A mulher está ali na porta da sua casa, na frente dela tem uma estrada de chão batido, né? Para quem não sabe aqui, essa mulher era uma mulher sunamita. Ela vivia numa região conhecida como Sunem. Sunem era uma cidade dormitória, onde as pessoas dormiam, passavam a noite, e no outro dia elas seguiam viagem. Então era uma cidade onde existiam pousadas, né? E Eliseu, quando ele estava nas suas viagens missionárias, ele passava por Sunem e ele dormia em Sunem. E essa mulher, ela via Eliseu passar pela cidade. E certo dia, ela convida Eliseu para uma refeição. E ela começa um relacionamento de amizade com Eliseu e Geazi. Então agora imagine a cena. Essa mulher está ali abraçada com seu marido, né, conversando com ele, e ela diz assim: amor, esse homem que nós convidamos para comer aqui na nossa casa, ele é um homem de Deus, ele é um escolhido de Deus. Eu reconheço que esse que sempre passa por aqui é um ungido, é um santo homem de Deus. Então esse é um tipo de expressão de quem tem o quê? Reconhecimento, amém? Então essa mulher está reconhecendo quem Eliseu era. Então vamos abrir um parênteses, né? E eu espero que você que está aqui nessa manhã, ovelha da CCNJ, tenha esse entendimento. Por exemplo, que esse lugar é uma fonte de bênção, amém? Que nossa igreja, que a sua empresa, que a sua família são
coisas abençoadas por Deus, são fontes abençoadas de Deus para a sua vida. Então existem pelo menos esses dois tipos de classe de pessoas: a classe dos medíocres, que são os ingratos, e a classe dos que reconhecem, a classe daqueles que são gratos. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa manhã é que existe ainda um nível superior a esse, um nível superior e maior do que o nível do reconhecimento. E baseado nisso, o tema da mensagem, como eu já disse para vocês, é as recompensas da honra. Então, o que nós vemos aqui é que a sunamita, ela não só reconheceu que Eliseu era um santo homem de Deus, mas ela foi além. Ela honrou o profeta de maneira prática. Então, apesar do reconhecimento fazer parte da honra, porque honrar é também reconhecer, é respeitar, é obedecer, nós vemos que essa mulher foi além do reconhecimento, do respeito, da obediência. Ou seja, existe algo mais sublime do que o simples reconhecimento. Mesmo sendo o reconhecimento algo de excelência, existe algo maior e melhor. E essa mulher então honra o profeta através dos seus bens. Então essa é a terceira classe de pessoas que eu quero destacar, que são as pessoas que não só expressam o seu reconhecimento, mas são pessoas que aprendem de fato a honrar de maneira prática. Então, em outras palavras aqui, o que a mulher sunamita diz nesse texto é mais ou menos assim: amor, esse homem que sempre passa por aqui, ele é um homem especial, ele é um homem de Deus, ele é ungido do Senhor, ele é um santo de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o material de construção, vamos comprar tijolo, cimento, cal, vamos comprar um piso bonito, vamos pesquisar na internet, vamos comprar uma cama, uma escrivaninha, um abajur, vamos colocar no quartinho um ar-condicionado, e todas as vezes que Eliseu passar por aqui, vamos convidá-lo para pousar na nossa casa. Vamos poupar o profeta de ter que pagar uma hospedaria. Vamos convidar ele para ficar na nossa casa. Então vejam que ela ultrapassa o nível do reconhecimento e ela investe os seus recursos pessoais na vida e no ministério do profeta Eliseu. Ela honra o profeta através do investimento. Então, uma das maneiras de você honrar a Deus é através do investimento. Porque quando ela honra o profeta ali com isso, ela está honrando o próprio Deus. O profeta ali, naquela situação, era um representante de Deus. E olha só o que a Bíblia diz, num texto que nós já citamos várias vezes aqui para vocês. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então essa é uma passagem que mostra e que nos orienta a honrar ao Senhor de maneira prática, através dos nossos bens. O problema é que muitas vezes nós olhamos só para o versículo 10, né? Nós queremos que os nossos celeiros estejam cheios de trigo e os nossos lagares cheios de vinho, né? Ou seja, nós queremos a recompensa disso, mas nós temos que focar no versículo 9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, com o teu melhor. E o restante, na verdade, é uma consequência do versículo 9. Então aqui nós temos uma classe de pessoas que vive nesse nível, que vive além do reconhecimento. Elas vivem no nível da honra. Posso ouvir um amém? Vocês estão me acompanhando aqui ou não? Então você reconhece, por exemplo, que esse lugar é um lugar de bênção? Sim ou não? Então você precisa investir também, irmão. Não adianta simplesmente falar. Nós precisamos investir naquilo que é bênção na nossa vida. Esse texto nos leva a isso. A sunamita, ela transformou o reconhecimento em algo além. A honra através do investimento. Quer ver um outro texto que fala a respeito de honra? Êxodo 20, versículo 12, que é um dos 10 mandamentos, né? Que diz: honre
o seu pai e a sua mãe. Assim, você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, honrar pai e mãe é você reconhecer o seu pai e a mãe, é você respeitar seu pai e sua mãe, é você obedecer o seu pai e a sua mãe. Mas nós podemos ir além, não é verdade? Nós podemos honrá-los de maneira diferente, né? Quantos filhos que só sugam os pais, né? Mas nunca estão prontos para honrar os pais, né? Não, nós temos que honrar, né? Ah, mas meu pai não precisa. Não, mas a honra não é porque a pessoa precisa. A honra é um gesto de que você está demonstrando a importância dessa pessoa na sua vida. Então, muitas vezes, ultrapasse o nível de reconhecimento e honre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Então, é o que a sunamita fez, irmãos. Transformou o reconhecimento em algo além. Ela transformou o reconhecimento em investimento. Agora, ouça o que eu vou dizer. Sempre que você honra a Deus, ou alguém dentro do propósito de Deus, você é honrado. Porque quem abençoa é abençoado. E foi o que aconteceu com essa mulher. Então a Bíblia diz que certo dia, Eliseu está ali no quarto, eu imagino, né, deitado na cama confortável, pensando naquilo. Puxa, olha o que essa mulher fez conosco, deitado na cama gostosa, naquele calor de Israel, aquele ar-condicionado, e ele assim bem confortável naquele quarto, e ele diz: Geazi, chama a mulher, chama a sunamita aqui, pergunta para ela se há algo que eu posso fazer por ela, interceder por ela junto ao rei, junto ao governador, enfim, né? Enfim, e aí todas as vezes, eu quero destacar isso, que você sai do reconhecimento e vai para a honra, chega o ponto em que você é lembrado, e o Senhor vai chegar para você e vai perguntar: o que você quer que eu faça por você? Então foi isso que aconteceu. Ela honra o profeta, e chega um momento que o profeta chama ela e diz assim: agora eu quero fazer algo por você, o que eu posso fazer por você? Vocês estão entendendo? É o que aconteceu com Salomão. Às vezes a gente não percebe, a gente sabe que Salomão, ele teve uma revelação de Deus à noite num sonho, onde Deus aparece para ele e diz assim: Salomão, pede o que você quer que eu te faça, qualquer coisa, né? Só que você já observou que Salomão fez antes de Deus aparecer para ele em sonho? A Bíblia diz que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor em Gibeon. Ele honrou o Senhor de uma maneira extravagante. Na noite em que ele honra o Senhor com 1000 holocaustos, Deus aparece para ele e pergunta: o que você quer que eu faça por você? Então foi o que aconteceu com a sunamita. Honra o profeta com seus bens. Chega um momento que o profeta chama ela e diz: o que eu posso fazer por você? Então ouça o que eu vou dizer, igreja. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Se nós honrarmos a Deus, nós seremos honrados. Se nós desprezarmos a Deus, diz a palavra, nós seremos desprezados. Então muitos, talvez ali em Israel, nem davam bola para Eliseu. Sabiam até que ele era um profeta de Deus, mas não faziam nada. E aquela mulher então tem essa atitude de honra, honra o profeta, automaticamente honra a Deus, e Deus honra a sua atitude. Aí você pode pensar assim: ah, pastor, mas aquela mulher era uma mulher rica, eu sou pobre, pastor, como é que eu vou honrar a Deus? Não tem desculpa não, irmãos. Você vê que pessoas pobres também honraram a Deus. Vamos voltar um pouquinho em algo que nós já estudamos. Quando Elias, ele é mandado por Deus até aquela região de Sarepta e Sidom, Deus diz para ele: vai até Sarepta de Sidom, porque lá eu ordenei que uma viúva te sustente. A viúva era rica ou era pobre? Pobre. Quando ele chega ali na porta da cidade, ele vê a viúva saindo, catar alguns gravetos, e aí ele diz assim: ei, traz um pouco de água para mim. E ela vai entrar: ah, mas antes, traz também comida para mim, eu quero comer. A viúva era tão pobre que ela dizia assim: olha, eu vou falar a verdade para você, profeta, tão certo como vive o teu Deus, reconhece que ele era um homem de Deus, eu estou catando aqui alguns gravetos, porque eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho. Eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolinho para nós, a gente vai comer e morrer, né? Porque
está esse período de seca aqui na região, e o profeta disse, tá bom, faz isso que você está falando, mas primeiro você traz comida para mim, você vai fazer o pão e vai trazer para mim em primeiro lugar. E a mulher honra o profeta, reconhece que era a palavra de Deus, um profeta do Senhor, e ele diz, porque assim diz o Senhor, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar farinha aí na tua bacia, até que volte a chover sobre a face da terra. E a viúva pobre, do pouco que ela tinha, ela traz em primeiro lugar para o profeta, e ela é abençoada, ela é honrada. Então quem honra é honrado, quem abençoa é abençoado. Então não tem desculpa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, olha só o que diz a palavra, uma palavra de Deus para o sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel, prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então Eli, ele morre, e os seus 2 filhos morrem no mesmo dia, e ele não deixa um sucessor ali no sacerdócio. Por quê? Porque ele desonra a Deus, Deus rejeita completamente a ele. Então quem honra é honrado, quem despreza também é desprezado. É a lei que nós chamamos de a lei da reciprocidade. Quer ver um outro exemplo de uma mulher pobre que honrou o Senhor? E veja como tem mulher, né? Sempre as mulheres aqui honrando, né? Cadê os homens aqui nessas histórias? Né? O homem aqui sendo desprezado. Então aquela mulher que ungiu Jesus ali em Betânia, né? Diz a palavra que Jesus, ele estava na casa de um homem chamado Simão o leproso. Mas eu quero destacar aqui que ele aqui já devia ser o ex-leproso, né? Jesus estava na casa dele, com certeza ele tinha sido curado da sua lepra. E Jesus estava ali em Betânia, na casa de Simão, várias pessoas com ele, e de repente entra essa mulher com um vaso contendo um perfume muito caro, né? E ela quebra esse perfume na cabeça de Jesus e unge o corpo de Jesus, e aquele cheiro se espalha pela casa, e os homens começam a razoar no seu coração, que desperdício, olha só o que essa mulher fez, né? Esse perfume poderia ser vendido por uns 300 denários, que era o salário de um trabalhador, mais ou menos por um ano, e o dinheiro ser distribuído aos pobres. A gente está dando desculpa, né? Demonstra uma falsa generosidade, na verdade, quando eles estão falando isso. E Jesus, sabendo o que aqueles homens pensavam e arrazoavam, ele diz assim, por que vocês estão arrazoando isso no coração de vocês? O que essa mulher fez foi uma boa ação para comigo. Essa mulher me honrou, ungindo o meu corpo antecipadamente para o sepultamento. E porque ela me honrou, ela vai ser honrada. Isso que ela fez, todas as gerações saberão. Aonde o evangelho for contado, essa história vai ser levada. E hoje nós sabemos da história dessa mulher por causa da honra. Você não gostaria, irmãos, de ter, claro, já passou aí o tempo da Bíblia ser organizada, escrita, né? Não existe mais essa possibilidade. Mas, já pensou ter uma história tua relatada na Bíblia, irmão? Que coisa maravilhosa. Que honra é dessa mulher ter a sua história relatada na palavra de Deus, né? Foi muito honrada pelo Senhor. Então quem honra é honrado, quem abençoa é abençoado. Então o que acontece aqui? Eliseu chama a mulher, né? Você viu isso no texto, e aí ele pergunta, você fez isso por mim, você me honrou, você me abençoou, o que eu posso fazer por você? E a mulher diz, não, você não precisa fazer nada por mim, eu fiz isso sem querer receber nada em troca. Na verdade, eu não preciso de nada, eu vou muito bem. Mas Eliseu não se contenta, e aí Eliseu pergunta para Geazi, né, o que essa mulher tem de necessidade? Até eu acho que Geazi tinha um relacionamento mais próximo da mulher, porque pode ver que Eliseu sempre fala para Geazi, é tipo um porta-voz de Eliseu com a mulher, né? Então talvez o relacionamento fosse mais próximo, alguns até levantam a hipótese dela ter um dialeto diferente, Geazi ser um intérprete aqui, né? Mas de qualquer maneira, ele pergunta para Geazi, ela tem alguma necessidade? E aí Geazi fala assim, talvez você não percebeu, Eliseu, mas essa mulher não tem filhos, e o marido dela já é velho.
Então aqui eu interpreto, tá? Eu posso estar errado. O problema não era aqui esterilidade. Talvez o problema é que o marido já era impotente, algo nesse sentido. E aí Eliseu, ele diz assim, olha, então vem cá, né? Ano que vem, você estará com um filho nos braços, né? E ela até responde, não minta para mim, eu não quero me decepcionar. Mas é o que acontece, né? Então o marido recebe uma unção de Viagra, ressuscita dos mortos, né? O vale de ossos secos se levanta, e um ano depois, a mulher está com filho, irmãos, que era uma bênção, né? A mulher não ter filhos naquela época era praticamente uma maldição. Então nós vemos aqui que quem abençoa é abençoado. E eu quero dizer que o poder da honra é mais forte que o poder da esterilidade, é mais forte que o poder da impotência. Então, se você está estéril em alguma área da sua vida, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, eu quero declarar que o poder da honra libera você, irmão. Libera a igreja. Nossa igreja precisa ser liberada, né? Estamos saindo do tempo de esterilidade, glória a Deus. Mas precisamos aprender a honrar o Senhor. Agora veja só, o que acontece no contexto aqui do texto. Vamos ler agora, versículo 18 a 21. O que acontece depois, olha só. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou, ai, que dor de cabeça. Seu pai disse a um dos servos, leve-o para casa para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então olha só que coisa, né, irmãos? Passa o tempo, o menino cresce. Vamos levantar a hipótese aqui, o menino tem, sei lá, uns 9, 10 anos, né? E ele vai para o campo com o pai. E no campo ele tem ali uma dor de cabeça, talvez ali uma insolação, não sei. E aí o pai dele manda ele para casa, passa ali um tempo com a mãe dele e o menino morre, cara. O menino morre. O que passa na cabeça dessa mulher? Pô, eu não falei para o profeta que eu não queria me decepcionar. Pior do que a bênção agora é ter esse filho morto, né? Não dá para imaginar o sofrimento de um pai e de uma mãe com um menino dessa idade morrendo. Então a bênção agora morre. E trazendo para nós, espiritualizando um pouquinho aqui, Satanás ele está sempre tentando matar o milagre de Deus na nossa vida. Agora, o que essa mulher faz? Ela pega o menino e ela leva para o quarto de Eliseu. E ela deita o menino no ambiente profético. O que representa aquela cama? A cama era a oferta que ela fez para Eliseu, era a honra que ela deu a Eliseu. Então por que ela não pega o menino e não deita o menino em cima do reconhecimento? Se ela tivesse só reconhecido o profeta, não teria cama para deitar o menino. Na verdade não teria nem menino, né? Então se ela tivesse ou não tivesse honrado o profeta financeiramente, com o quarto, com a cama, ela não teria como deitar o menino em cima do ambiente profético. E o que acontece? Nós sabemos que o que acontece aqui é a ressurreição. Então vou contar aqui o restante, né? Essa mulher, ela prepara o seu jumento e ela vai até onde Eliseu estava. Quando ela está se aproximando da casa de Eliseu, ele vê ela de longe e manda Geazi ir ao encontro dela. Quando Geazi encontra com ela, pergunta, aconteceu alguma coisa? E ela diz para Geazi, tudo vai bem, tudo vai bem. O menino tinha morrido, mas ela fala, tudo vai bem. Ela só se derrama diante de Eliseu. Quando ela chega diante de Eliseu, ela se prostra aos pés dele em desespero. Geazi vai tirar ela e o profeta diz, não, o coração dela está angustiado. E aí ela reclama com o profeta, eu pedi alguma coisa para você, profeta. E ele entende que o menino tinha morrido e pega o bordão dele, dá para Geazi e fala, corre na nossa frente e coloca o bordão em cima do menino. E ela vai com Eliseu mais devagar atrás. E Geazi vai, coloca o bordão do profeta em cima do menino, nada acontece. Volta, avisa ele que o menino estava morto, e ele então chega na casa da sunamita, entra no quarto, fecha a porta, e ele então deita em cima do menino, né? Olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, fica ali um tempo, levanta, anda pela casa orando, passa um tempo, deita novamente em cima do menino, até que o corpo do menino se aquece,
e ele espirra 7 vezes, ressuscita, e Eliseu então entrega o menino vivo à sua mãe. Então nós vemos aqui que a honra, ela é mais poderosa do que a morte, irmão. Quando você honra a Deus, isso tem poder sobre a morte. Agora não para por aí, essa mulher não foi só abençoada com o filho, depois com a ressurreição do seu filho. Passa o tempo, Eliseu e Geazi estão com a mulher, estão com o marido, estão com o filho deles também. E aí Eliseu diz assim: olha, vocês são meus chegados, gosto muito de vocês, eu quero alertar vocês para algo que vai vir sobre a nossa região. E Eliseu alerta a mulher que viria um tempo de fome sobre aquela região. E Eliseu diz assim: ó, vai morar em outro lugar. E a mulher pega a sua família e vai morar na terra dos filisteus, porque veio um período de fome sobre Israel. Então veja só, essa mulher, ela foi, digamos assim, orientada de um tempo de crise. Quando você honra a Deus, Deus, Ele traz revelações para você. Ele alerta você de situações difíceis que virão. Então quando eu deixo a mediocridade e passo do nível de reconhecimento para a honra, o poder da esterilidade, o poder da morte são neutralizados, e também eu passo a ter revelações de Deus, né? Então nós não vemos aqui Eliseu revelando para mais ninguém sobre a crise que viria, mas essa mulher foi, né, avisada da crise que viria sobre aquela região, e ela pode escapar da crise, vai morar entre os filisteus. Então quando você entende o caminho da honra, irmãos, você é tratado de maneira diferente. Posso ouvir um amém? Você é tratado de uma maneira diferente, mas positivamente. Então a sunamita sai do reconhecimento e passa então para esse terceiro nível, que é o nível da honra. E em todo o território de Israel, ela é a única que recebe a notícia da crise. Amém? Então sempre houve crise, sempre haverá crise, mas o segredo é estar preparado, não é verdade? Então assim, o problema é que às vezes nós não somos avisados. E quem se antecipa, governa. Se você pudesse antecipar alguma crise, você vai governar, você vai tirar proveito dela. É igual José no Egito. José no Egito, como ele teve a revelação de Deus, de que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, o que ele fez? Nos 7 anos de fartura, ele preparou tudo. Ele encheu os celeiros de Faraó. Nos 7 anos de fome, sabe o que José fez? Ele comprou o mundo inteiro, irmão. Leia lá. Ele não só, ele comprou o mundo inteiro, porque as pessoas, elas não tinham mais dinheiro, né? Acabou o dinheiro delas, porque elas compraram comida de Faraó, aí elas venderam suas propriedades, as propriedades ficaram sendo de Faraó, quando não tinha mais, elas se venderam a elas mesmas. Todo mundo conhecido da época se tornou de Faraó, por isso que o Egito foi uma grande potência naquela época, porque José se antecipou. Quem se antecipa, governa. Então essa mulher, ela pôde se antecipar. Agora olha só, a gente já está finalizando daqui a pouco. Passam-se os anos, mais de 10 anos ela fica na terra dos filisteus. Quando a fome acaba, ela retorna com seu marido e com o menino. Agora o menino já não é mais um menino, já é talvez um rapaz ali adulto, né? Com certeza. E quando ela chega em Israel, a sua propriedade já havia sido invadida. O MST da época ali já tinha tomado conta da propriedade dessa mulher. E aí ela resolve conversar com o rei. Agora sabe o que acontece quando ela vai conversar com o rei? Olha que providência divina. Quando ela vai conversar com o rei, sabe quem está ali conversando com o rei? Geazi. E sabe o que Geazi estava falando para o rei? Sobre os milagres de Eliseu. O rei falou assim: Geazi, eu quero que você me conte aí todos os milagres de Eliseu, por favor. E no momento em que Eliseu está falando, que Geazi está falando que Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, chega a sunamita. E aí Geazi diz: ó, rei, é essa mulher, aqui o menino, esse cara aqui, ó, está aqui, ó. E aí o rei diz: é mesmo? O que você quer de mim? E ela diz: eu quero a minha propriedade de volta. Deus manda restituir a propriedade da mulher, e sabe o que o rei faz por ela? Fala assim: esses 10 anos que você ficou fora, o governo vai pagar o salário para você, como se você tivesse trabalhado. Ela recebeu 10 anos de trabalho, né, que ela esteve fora do governo, e ela recebeu a sua propriedade novamente. Posso ouvir um amém, irmãos?
que coisa gloriosa! Olha o resultado e o fruto da honra. Porque essa mulher honrou Eliseu, ela teve os resultados dessa honra. Isso é tremendo da parte de Deus. Você já tinha observado isso no texto? Já tinha lido isso ou não? Então, quem abençoa é abençoado. Então, se você hoje se encontra na primeira classe aí de pessoas ingratas, irmão, saia desse nível. Esse nível só vai trazer morte e esterilidade para você. Não dá para conviver com pessoas que só reclamam, pessoas que desprezam aquilo que Deus tem feito na vida delas, pessoas que são ingratas, essa é a verdade, né? Então saia desse nível, mas também não fique no nível de reconhecimento. Passe para o nível superior, passe para o nível da honra, porque quem honra é honrado, quem abençoa, ele é abençoado. E quando nós passamos para esse nível, nós estamos num nível de viver o sobrenatural, né? Eu já contei isso aqui, né? Tem momentos da nossa vida hoje que a gente vai ver ali, os gastos são maiores do que os ganhos, né? Dependendo da situação, né? Esse momento, né, da nossa vida, né? Enfim, estamos pagando muitas coisas, estou tendo que pagar imposto de renda esse ano, enfim, mas mesmo assim, né, a gente vê Deus nos abençoando, né? Eu falo para a Marla, olha, a gente não precisa tirar, por exemplo, o dinheiro do nosso investimento, né, da nossa aplicação, né? Mesmo assim, por quê? Porque nós entendemos que nós estamos num nível do sobrenatural, irmãos, mas nós honramos a Deus, honramos as pessoas que estão ali nos abençoando também, né, e que estão num nível superior a nós, e nós entendemos que isso abre portas para que nós possamos estar no sobrenatural. Amém, queridos? Quero orar pela igreja nesse sentido, convido você a ficar de pé.